E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Pedro Ivo Brasil para mais um vídeo sobre desenho geométrico. E a gente tem falado, nessa sequência de vídeos sobre propriedades e características dos triângulos. E eu acho que eu cobri tudo que eu gostaria de cobrir de elementos básicos assim suficientes para que a gente possa utilizar como argumento nas nossas construções, nos nossos desenhos, de fato, desenhos geométricos aí. E tem mais um elemento, mais uma figura assim plana que é extremamente importante, mas extremamente importante ao lado dos triângulos. Eu acho que ela o triângulo rei, ela é a rainha assim da geometria, tá? Então, um segundinho para você pensar quem pode ser, depois do triângulo, que é o nosso rei aí da geometria, quem seria a rainha, Sim, quem pensou em circunferência acertou, Então são as circunferências, e nesse vídeo eu quero discutir com vocês alguns elementos básicos das circunferências, tá? Todo mundo sabe o que é um círculo, uma circunferência e coisa do tipo, tem algumas definições. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas é importante a gente conhecer os elementos de uma circunferência, tá? Então nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês os elementos de uma circunferência e como que isso está relacionado com o desenho, a construção, como que a gente relaciona alguns ou todos esses elementos aos nossos desenhos, às nossas construções lá com régua e compasso, tá bom? Então, primeiramente, uma definição bem inicial de circunferência é o seguinte, O que é circunferência? Bom, circunferência é um conjunto de pontos, tá? Pode não parecer, mas a circunferência é um conjunto de pontos, Ah, tá, tudo bem. Se eu pegar um monte de pontinho assim, Pedro, é uma circunferência? Não é. Ele tem que respeitar uma propriedade, tá bom? E que propriedade é essa? Só respeita uma única propriedade e já é suficiente para ser uma circunferência. E a propriedade que ele respeita, a propriedade que esses pontos respeitam, é a seguinte: todos eles, qualquer um dos pontos da circunferência, desse conjunto de pontos, todos estão distantes de uma mesma medida, ou seja, tem uma mesma distância de um certo ponto específico, que é justamente o centro da circunferência. Então deixa eu fazer aqui rapidamente assim, um esboço de circunferência. Aqui, ó, ficou legal. Aqui a gente tem uma circunferência, tá? Então todos os pontos da circunferência estão aqui, sobre a circunferência. Estou fazendo um pouco fora alguns e tal, vermelhinho, mas na verdade todos eles estão em cima aí dessa curva verde, tá bom? Então o que a gente tem? A característica principal deles é que eles todos estão distantes da mesma distância. Opa, vamos tirar isso aqui. A mesma distância do centro da circunferência. Tá? Então, se eu colocar aqui um ponto C para representar o centro, tá? Todos eles têm a mesma distância desde o centro. Se eu pegar aqui um pontinho na superfície aqui, esse ponto, chama ele de ponto P, tá? Depois um ponto Q aqui embaixo. Tanto o ponto P quanto o ponto Q tem a mesma distância, apesar de eles não estarem na mesma posição, o ponto Q aqui embaixo, não estarem na mesma posição, eles têm a mesma distância. Se você pegasse um terceiro ponto, um quarto ponto, assim por diante, todo mundo estaria à mesma distância. Então, esses pontos verdes respeitam exatamente isso. E que distância é essa? Isso que é importante. Que distância é essa? Essa distância a gente chama de raio, tá? É o raio da circunferência, tá? Ou simplesmente um Rzinho, assim, é mais comum a gente colocar um R minúsculo, tá? Para representar o raio da circunferência. Portanto, numa circunferência, se a gente conhece o centro dela, tá joia? Se a gente conhece o centro da circunferência e conhece o raio, o tamanho do raio da circunferência, já é suficiente para a gente conseguir construir essa circunferência, tá bom? Então, se eu tenho o centro da circunferência e o raio, a gente consegue definitivamente traçar a circunferência. Então eu gostaria de traçar com vocês porque no papel, com o compasso, isso é muito importante, para a gente saber qual que é a relação lá. Então eu vou trocar agora aqui a nossa tela para a folhinha de construção e a gente já volta para cá para terminar a discussão, tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês o que significa isso no papel, nos elementos que a gente tem, nos equipamentos que a gente tem. Então vamos bater palma e trocar de tela. 1, 2, 3 e... Ótimo, a gente já está aqui então com o compasso na tela, tá bom? No nosso papel aqui. E eu abri o compasso, veja bem, com 3 centímetros. Você consegue ver a régua aí, 3 centímetros, e vou traçar uma circunferência, tá bom? Então vou pegar o compasso, vou colocar ele aqui no papel e vou traçar uma circunferência. Tá aí, 3 centímetros. Tá bom? Então você vê aí, o centro está destacado,
E então eu vou tirar o compasso. E se a gente medir, né, com a régua, desde o centro até qualquer ponto, olha ali na horizontal, deu 3 centímetros. Então se a gente girar um pouquinho a régua, deixa eu ver se eu consigo girar um pouquinho assim, e medir desde o centro até a extremidade lá, você vai ver que está 3 centímetros. Se você girar a sua régua para qualquer outra posição, né, aqui, ó, do zero até o centro ali, ó, 3 centímetros. E assim vai, né? A gente pode girar um pouquinho mais aqui, assim, ó, chegando no centro lá, mais uma vez, 3 centímetros e assim por diante. Então, no desenho geométrico, é muito importante você, se eu falar assim, ó, pessoal, traça uma circunferência com 3 centímetros de raio. Então, o que é o raio pra gente? Pessoal, o raio nada mais é do que a abertura do compasso, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou traçar uma circunferência com 3 centímetros de raio, ou com 4 centímetros, 5 centímetros, né? Vai aumentando aqui. A abertura do compasso é o raio da circunferência, é equivalente ao raio da circunferência, tá bom? Então, nunca se esqueça disso. A abertura do compasso, você vê aí, né? Toda a distância aí é fixa, né? A ponta seca ali, a agulha fica fixa. E o lápis vai passeando pela superfície, né? Gerando a circunferência. Todos os pontos estão à distância fixa, que é a abertura do compasso, que é justamente o raio. Perfeito? Então, isso que eu queria discutir com vocês. Agora a gente volta para a folhinha lá para finalizar aqui os elementos básicos. Vamos bater palma de novo, voltar para outra folha. E 1, 2, 3 e... Muito bem, então a gente já viu ali o que significa, né? Que a abertura do compasso é o raio da circunferência. Joia? Então aqui eu queria definir mais uns elementos com vocês, bem rapidinho. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e ligar, deixa eu ver se eu ligo o P com o Q, tá? Aqui eu tenho um segmento de reta, tá vendo? O PQ é um segmento de reta, liga 2 pontos da circunferência. Mas os pontos desse segmento de reta não estão em cima da circunferência, só o início, que é o P, e o final, que é o Q. Isso a gente chama de corda, tá bom? Corda da circunferência. Isso é uma corda, tá bom? Quando a corda de uma circunferência passa pelo centro dela, a gente chama isso de uma corda muito especial, tá? Aqui é uma outra corda, vamos chamar, sei lá, R e S, por exemplo. Ponto R e o ponto S, tá? Quando a corda o que é? Um elemento, um segmento de reta, cujas extremidades, no caso aqui o R e o S, estão sobre uma circunferência. Mas quando, no caso dessa corda especial, você tem o centro da circunferência também em cima da corda, a gente tem que o RS é uma corda, mas ele recebe um nome muito especial, é o diâmetro, tá? Diâmetro da circunferência, perfeito? E se você reparar bem, esse diâmetro, o que ele tem? Na verdade, ele tem um raio para cima, né? Desde o centro até o R lá, ele tem um raio. E do centro até o S, ele tem mais um raio. Então, no fundo, o diâmetro equivale, né, a 2 raios. 2 raios. Então, naquele nosso exemplo, com uma circunferência que a gente fez agora há pouco, lá na folhinha de construção, um compasso com 3 centímetros de abertura, né, um raio igual a 3 centímetros, então o diâmetro, né, se o raio vale 3, o diâmetro vale 6 centímetros. O diâmetro também é uma medida bastante comentada, tá? Então, se eu falar assim, constrói uma circunferência com 6 centímetros de diâmetro, você vai pensar, bom, o diâmetro é o dobro do raio, então eu só preciso abrir metade desse comprimento, né? Se ele falou 6 centímetros, eu abro com metade de 6, são 3, tenho o meu raio, abro o compasso e faço um raio de 3, vai me dar um diâmetro de 6, tá? Nunca confunda, ou tente não confundir, pelo menos, diâmetro com raio, tá bom? E por fim, para a gente encerrar aqui, um outro elemento que é bastante importante e comentado, tá? Aproveitando ainda os pontos P e Q, a gente falou que a corda, né, ele só tem os pontos da extremidade ali em cima da circunferência, né, o P e o Q. Mas se a gente pegar esses pontos verdes aqui, ó, e fizer uma parte curva, aqui sim, todo mundo, desde o P até o Q, todo mundo aí está em cima da circunferência, concorda comigo? Então isso a gente chama de arco de circunferência. O PQ, não é Pedro, mas PQ, né? O segmento de reta que você chama de corda, quando ele só tem as extremidades sobre a circunferência. O vermelho ali, a gente coloca um símbolozinho assim, ó, curvo por cima, para a gente saber que é um arco. Tá? Esse é um arco de circunferência. O vermelho ali é um arco de circunferência, por isso a gente coloca uma curvinha em cima para saber que todos os pontos estão, né, é um trecho, né? Um arco é sempre um trecho de circunferência. Se a gente pegasse um arco maior ali, ó, por exemplo, do R até o S, a gente tem todo esse arco aqui, né? Vai ficar um pouquinho ruim de contornar, mas você vê que esse arco azul aqui, ó, tá aí, ó. É o arco RS, tá bom? É um arco que tem, né, o diâmetro ali como sendo a corda dele.
tá bom? Então esses são os principais elementos de uma circunferência. Definitivamente o raio é o elemento mais importante, tá? Ele está relacionado com a abertura do compasso. Depois a gente tem o diâmetro, que é o dobro do raio, tá? Depois a gente viu a questão da corda, né, que é qualquer segmento de reta que tem as extremidades na circunferência. E o arco, que é bastante importante também, tá? O arco, ele tem todo o seu comprimento, todos os pontos estão sobre a circunferência, mas não é a circunferência completa, tá bom? É um pedaço da circunferência, é a borda da pizza lá, um pedacinho da borda da pizza, tá bom? Então, por enquanto é isso. Espero que você tenha aproveitado, aprendido alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não, um abraço a todos, até o próximo vídeo ou a nossa próxima aula e tchau, tchau, pessoal!